Olá! Uma aluna de um curso online de meditação que eu dou me fez uma pergunta. Eu vou falar com as minhas palavras. Então, abre aspas, minhas palavras, mas a pergunta é essa dela. Eu consigo perceber que alguns pensamentos realmente são prejudiciais, são perturbadores. Se eu fico atento, eu vejo esse ruminar interno, identifico, isso é nocivo. Agora, tem pensamentos que eu me dou conta e que eu mesmo reforço e que eu mesmo provoco, que eu fico em dúvida. Será que eles são perturbadores? Ou se eles são necessários, eles são importantes? Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher muito planejadora. Eu faço muitas estratégias. Quando eu tenho algo para resolver, eu fico pensando maneiras, como, e aí eu fico em dúvida. Eu que estou interessado em meditação, será que eu não estou indo na direção contrária à meditação, dando tanta ênfase a esses planejamentos que eu faço? Você podia me esclarecer isso? Fecha aspas. Mudei bastante, mas a essência é a mesma. Olha, a questão não é nós pegarmos uma classificação geral. Todos os pensamentos são perturbadores. Talvez eles sejam, talvez, com exceção dos inspiradores, todos os pensamentos são perturbadores. Mas na ausência de presença, eles podem ser úteis. A questão de identificar como perturbadores, prejudiciais os pensamentos vai muito da experiência. Se eu percebo que existe uma outra maneira de ser, de atuar, de resolver questões, e essa maneira é estando profundamente presente, se eu percebo isso na prática, que isso resolve mais do que o matraquear, então a confiança na presença como direcionamento de vida, ela é automática. Eu não preciso forçar uma confiança. Eu simplesmente identifico que basta a presença e tudo se transcorre. A partir da presença existe um fluir. Se eu não tenho essa experiência, nesse assunto específico, naquele caso específico, eu não preciso forçar a confiança. Se eu acho que aquele pensamento é necessário, é importante, então vou em frente. Aí tem alguns pontos a serem ditos, mas antes de entrar num ponto muito importante, planejamento, você tem que ver. Que planejamento? Você está planejando o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Se você fosse presidente da República, se você isso, se você aquilo, se alguém fizesse isso, se alguém te convidasse para aquilo, o que você vai falar? Eu preciso planejar o que eu vou falar. Toda coisa quando tem o se é questionável. Muito provavelmente você está simplesmente supondo algo que nunca vai acontecer. Portanto, você está perdendo o seu tempo e a sua energia. Quando a gente entra nesse espaço de presença, de atenção ao momento, em profundidade, e a gente percebe quão grandioso isso é, quão reconfortante isso é, quão agradável isso é,
aí a gente se dá conta de que a perda nesses, digamos, pensamentos ou planejamentos desnecessários, a perda é muito grande. Normalmente, nós não nos damos conta do quanto nós estamos perdendo ao ficar matraqueando desnecessariamente. A gente acha que tá bom, não pega nada, é até agradável eu ficar pensando em futebol, eu ficar pensando em política. Por que que a pessoa acha que tudo bem? Porque ela não tem a experiência do que seria um silêncio atentivo ao momento. Se ela tivesse isso com mais clareza, ela ia reconhecer que a perda é grande. Esse é um ponto. Então, pode ter necessidades ou situações que não dizem respeito ao se. Não é como se eu ganhasse na Mega Sena, não. Às vezes existe uma situação concreta em que um planejamento aparentemente se faz necessário. Se você acha que é necessário, faça o planejamento. Agora, quando o planejamento, quando a pessoa tem uma maneira de, e parece ser talvez o caso dessa pessoa que fez essa pergunta, ele toma conta, ele passa a ser como um tumor. E existe uma situação em que realmente há uma confiança de que há necessidade de haver planejamento, só que eu fico planejando sobre algo específico, enquanto eu estou fazendo outra coisa. Esse planejamento se torna constante. Ele entra na nossa vida e ele obstrui a nossa consciência do que de fato nós estamos fazendo. Ele nos ofusca a consciência, nos tira a presença do que de fato nós estamos fazendo. Então, se você sente que há necessidade de planejamento específico para algo, se você confia nisso, não tem por que não planejar. Mas reserve um tempo para isso. Não permita que esse planejamento seja um tumor que vai invadindo outros tecidos, que ele permaneça ali. Agora é hora de eu planejar, eu vou dar tudo de mim nesse planejamento, vou caprichar nele, e acabando esse planejamento, ponto final, e eu passo a estar presente aonde eu estiver. É possível que, se eu me mobilizo e consigo ficar presente, depois de ter planejado algo, continuar a minha vida em outras situações com presença, é possível que haja inspirações, insights a respeito daquele assunto que eu havia planejado, coisa que eu não tinha pensado. As inspirações não vêm de esforço. A sabedoria lança esses pensamentos inspiradores, que são diferentes dos pensamentos intencionalmente planejadores ou de pensamentos ruidosos. Eu recebo inspirações que, por si, solucionam tudo, desde que eu esteja presente. Eu só recebo inspirações, insights na presença, no estar no aqui e agora. Então, é isso. As dicas, primeiro, classificar tipos de planejamentos. São planejamentos necessários, são planejamentos desnecessários. Se você confia na presença, você vai ter atitudes diferentes. Se você confia mais no planejamento, planeje, não reprima, mas reserve um tempo para fazer esse planejamento e o resto do tempo procure realmente estar vivo. A vida, de fato, só pode ser desfrutada
e pleonasmo vivida, quando nós estamos atentivos a ela. Enquanto nós ficamos remoendo pensamentos e mais pensamentos ininterruptamente, nós não podemos estar verdadeiramente atentivos à vida, por isso que a gente bate tanto a cabeça. Então é isso. O grande lance é nós não nos violentarmos, querendo eliminar algo que no fundo nós confiamos. Vai pelo que você confia. A sua experiência, quando a gente vive a presença, nós vamos colecionando experiências. E à medida que essas experiências vão demonstrando um fluir harmonioso que a presença desencadeia, vai mudando toda a nossa ideia. Isso intrinsecamente, não teoricamente, mas vai mudando a nossa atitude frente ao que de fato é importante. Ok?